Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Quem fala é Beto Camp e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Aqui nós falamos sobre comportamento humano, RH estratégico, gestão de pessoas, vendas, atendimento ao cliente, negócios, enfim, tudo aquilo que vai nos ajudar e agregar para o desenvolvimento pessoal e profissional. Hoje eu quero falar em questão de liderança e o comportamento da liderança relativo a conflitos, adversidades e até questões comportamentais de funcionários na equipe. O seu líder, ele é um líder que faz gestão de pessoas, é um líder participativo, proativo, ou quando tem um conflito, ele finge que nada está acontecendo, ele responsabiliza outro departamento, responsabiliza quem contratou. Esse tipo de liderança requer um tratamento, um desenvolvimento, uma capacitação especial. Porque além das questões de dificuldades que essa pessoa pode vir a ter em relação a como conduzir a equipe, a como delegar tarefas, a como lidar com questões de conflito, envolve também uma questão intrínseca desse perfil de líder, que é a dificuldade em gestionar, em lidar com pessoas. E normalmente esse perfil de líder ele não vai abrir para você, ele não vai dizer para você que ele tem esse tipo de dificuldade, só que você vai perceber na rotina diária e profissional. Por exemplo, a tendência natural de alguns líderes, quando tem problemas internos, é justificar e culpar, por exemplo, a área de recursos humanos. Isso não significa que a área de RH não possa errar numa contratação. Isso pode acontecer. Mesmo com as ferramentas existentes, mesmo com a análise comportamental, esse tipo de situação vai ocorrer. Até o porquê, além das questões de erro natural e humano que pode existir num profissional de RH, existe a questão do outro lado também há um profissional que também é humano e pode se vender muito bem, pode fazer testes sensacionais, pode ter um comportamento, adequado numa entrevista e se sair muito bem, falar aquilo que você precisa ouvir e até na linguagem corporal a gente não pegar. Só que no dia a dia, no cotidiano, essas pessoas se transformam. Ou, por exemplo, esses líderes que têm esse tipo de postura de culpar outras pessoas, de se omitir para resolver, é a mesma situação. Quando se venderam para a empresa, se venderam bem, só que na rotina se demonstraram ser líderes diferentes. Então, o primeiro ponto nessa situação toda é parar de apontar o dedo e acusar as pessoas do que fizeram, o que deixaram de fazer. O cenário ideal é, à medida que uma pessoa é contratada para um ambiente profissional, o líder tem que preparar essa pessoa, explicar o que a empresa quer, explicar o tipo de gestão que é feita, delegar as tarefas adequadamente, se colocar à disposição para resolver os problemas e, principalmente, treinar e instruir, capacitando essa pessoa, pelo menos durante o período de experiência. Mas normalmente não é isso que acontece. Alguns líderes simplesmente contratam, colocam a pessoa lá, pedem para outra pessoa treinar, essa pessoa vai fazer a parte dela, vai treinar corretamente, porém o líder fica simplesmente observando em vez de estar ativo, participar, chamar a pessoa para próximo, indicar o caminho. E aí, o que acontece? A pessoa às vezes se desvirtua, muda o foco, às vezes se desmotiva, às vezes o problema não está nem em questão da pessoa ter mudado o comportamento. É claro que acontece, eu já vi fatos de pessoas que se venderam muito bem e depois quando chega no cotidiano fazem coisas absurdas, né? Vou citar um case aqui, por exemplo, de uma empresa onde um excelente vendedor passou pelos processos seletivos de recrutamento e seleção, foi contratado pelo RH, passou pelo gerente da loja como um profissional de qualidade, recebeu um bom treinamento. Nas 2 primeiras semanas, veja bem, nas 2 primeiras semanas, essa pessoa se transformou, mudou. Ia ao banheiro, ficava 2, 3 horas e alegava que tinha se perdido dentro do ambiente, do shopping, que não tinha localizado, não sabia como voltar, não tinha acostumado, não cumpria as regras. E na entrevista isso passou completamente batido. E é culpa do RH? É culpa do gerente? Não. São questões que estão intrínsecas e comportamentais na pessoa. É claro que o gerente fez o papel dele, conversou, orientou, tentou trazer a pessoa, deu treinamento, mas isso estava no âmbito comportamental da pessoa e ela não queria mudar. Quando a pessoa não quer mudar, dificilmente você vai conseguir ajudar.
Quando houve a rescisão, e essa rescisão ocorreu ali, nem chegou a dar os 30 dias, se eu não me falha a memória, escutem o que essa pessoa respondeu para o gerente. Era um vendedor, foi contratado para ser vendedor, quando o gerente falou, olha, está acontecendo isso, desde que você entrou, você mudou o seu comportamento, diferente do que você se colocou para nós na entrevista, você não conseguiu ainda, nessas 2 semanas, pegar um pouco do trabalho, sendo que tem coisas que você já deveria estar fazendo, eu não vou nem te cobrar vendas, que é pouco tempo, mas pelo menos você está se inteirando aí se não está acontecendo. E a resposta da pessoa foi, mas vendas? Eu não sabia que era para vender. E ele foi contratado para ser vendedor sabendo disso. Então, o que eu quero dizer? O que eu quero dar como exemplo para todos que estão nos assistindo? Não adianta ficar apontando o dedo e culpando. É claro que existe, como eu falei, pode haver o erro do RH, pode haver o erro da liderança, e a gente tem que trabalhar isso. Quando eu disse no início do vídeo que às vezes as lideranças são omissas e elas precisam mudar esse tipo de visão, é porque elas deixam isso acontecer. Não é que a gente está apontando o dedo para a liderança, mas mostrando o quê? O líder está no dia a dia. O líder está vendo isso acontecer. Se ele não está vendo, ele está incorreto. Se ele não percebeu essas mudanças e percebeu somente quando o copo encheu, quando a água transbordou, ele também está incorreto com isso. Se você pega uma gestora, por exemplo, que não consegue acompanhar esse tipo de evolução positiva ou negativa de funcionário, significa que ela está se abstendo ou não tem o conhecimento necessário para executar essa determinada função. Lembre-se que existem também muitos líderes que chegam ao cargo, às vezes por ter tempo de casa, por ter amizade com a empresária ou com o empresário, por questões internas, mas nem sempre estão preparados. E existe um erro muito grande, que é a empresa promover pessoas para ter cargo de liderança porque elas são ótimas, têm know-how naquilo que fazem como atividade administrativa ou operacional, mas não tem perfil de liderança. Então esse tipo de situação acaba sendo recorrente no ambiente profissional. Sempre pense nisso. Sempre que você coloca um profissional na empresa, você tem que preparar, capacitar, integrar, treinar, deixar esse profissional alinhado com a missão, visão e valores da empresa. Procure ter treinamentos periódicos, contrate profissionais externos. Existe o líder que quer sobrecarregar, né? Olha, eu faço isso, eu faço aquilo e não faz nada, né? E aí centraliza o poder, não permitindo que outras evoluções aconteçam. E quando aparece algo que destaca, se incomoda porque mexeu com o ego, mexeu com a vaidade, ou seja, não faz e não deixa ninguém fazer. E isso interfere diretamente na gestão. Então veja, como eu disse antes, o ponto do vídeo aqui, como todos os vídeos que nós fazemos aqui no nosso canal, a gente nunca pode generalizar. Não dá para generalizar, não são todos os líderes assim. Mas existem muitos que trabalham dessa forma, incorretamente, não querem mudar, e esses líderes, quando não dá para mudar, tem que trocar, tem que botar um gestor ali que esteja mais presente, esteja mais ativo, e daqueles que estão dispostos a ouvir, tem que se capacitar. Tá? Não adianta apontar o dedo para outras áreas, culpar o RH, culpar... o problema está intrínseco nessa pessoa. A pessoa teve uma mudança comportamental. E aí, é o quê? Você, como líder, tem que trazer para perto, entender quando isso aconteceu, por que aconteceu. Às vezes a mudança é por uma questão interna. Às vezes você, na entrevista, falou, olha, eu vou te dar uma passagem aérea por mês se você fizer determinado serviço. Aí chegou, a pessoa fez e você não cumpriu com a sua palavra. Estou dando isso como exemplo. Tudo isso justifica e explica questões de mudanças comportamentais, como também pode estar intrínseco na pessoa e ter passado batido pelo RH, nos testes, passado pelo gestor quando entrevistou. Então, como eu disse, a questão, e principalmente fica a dica aí para quem for ver o vídeo, que é gestor, que é líder, pare de apontar o dedo para as outras áreas. Faça uma autocrítica. E reitero, tá? Faço questão de falar isso. Não é apontar, nós estamos apontando o dedo então para a liderança, pedindo para não apontar e estamos apontando para eles. Não é isso. Mas o papel, a função, a responsabilidade, nesse caso, é do líder. Não adianta contratar, colocar na sala, falar que está aqui seu computador, um papel, uma caneta, um telefone, se vira. Não, está tudo errado. Né? Você tem que estar perto, tem que treinar, tem que acompanhar, pelo menos uns 3 meses de experiência você tem que acompanhar. Porque você vai, além das pessoas que estão fazendo essas atividades por você também, vão estar junto, você vai perceber questões que às vezes outras pessoas não percebem. Por quê? Porque você é o líder, você é o responsável por estar à frente desse tipo de atividade.
Agora, se você larga a pessoa se transforma, seja por problemas da pessoa, como eu já disse antes aqui, por questões comportamentais, ou porque você, líder, não fez o seu papel, não adianta crucificar depois quem contratou, o RH, tentar achar os motivos, e aí tentar sair de bonzinho na história. Porque fica muito claro para todos quem foi que tomou a atitude incorreta naquele momento. E ainda que, veja, não é aliviando a questão para a área de RH, que é uma das áreas que eu trabalho, tá? Parece que eu posso estar falando isso aqui, falando, não, ele está querendo proteger a área dele. Não faço isso. Tanto que quando eu erro, ou quando profissionais, colegas da minha área erram, eu faço a minha crítica construtiva aqui nos vídeos também. Eu estou querendo mostrar que quando passou pelo portão, se houve ali o erro, tem que ser reparado, tem que ser corrigido, mas quem está responsável no dia a dia é a pessoa que deve estar inteirada disso e perceber isso. E se não percebeu no começo, foi porque alguma coisa aconteceu. Ou a pessoa pode não ter demonstrado, ou você não estava perto para entender. Então, vamos ser coerentes com isso. E aí, entra aquela questão, amigos gestores, líderes, coordenadores, supervisores, diretores de empresa, deixem a vaidade de lado. Aprendam, capacitem-se. Façam treinamentos comigo, façam treinamento com outros colegas, procurem ver tutoriais e vídeos na internet, façam cursos, tem muitos cursos gratuitos em diversos locais. Observem isso de uma maneira significativa como transformação para a sua carreira profissional. Liderança requer gestão de pessoas. Lidar com pessoas não é fácil, porque é uma questão diária. O mundo é heterogêneo, o pensamento é heterogêneo, então, consequentemente, você vai ter atitudes e comportamentos diferentes. Você pode, por exemplo, dar uma bronca num funcionário por uma questão que ele não fez corretamente e você entende como pertinente dar aquele tipo de recomendação, e ele receber muito bem e crescer. Como vai ter funcionários que a maneira com que você fizer vão se derrubar, vão piorar o trabalho e vão ficar desmotivados. Ah, então essa pessoa não serve. Mas como você sabe que não serve? Simplesmente por isso, você tem que preparar, você tem que trabalhar, você tem que fazer a pessoa evoluir. E se essa pessoa talvez não sirva para trabalhar por isso, talvez você não sirva para ser líder, porque você realmente não sabe como conduzir uma gestão de pessoas. Priorize o reter talentos. Priorize a retenção de talentos continuamente. Quando não der mais mesmo, já houve conversa, já houve avaliação de desempenho, já entendeu que realmente o caminho não funciona, aí a troca do funcionário é uma alternativa estratégica, sim, de RH e até de gestão de empresa. Agora, se você nem desempenho avalia, se você nem dá feedback, as pessoas têm que procurar você para dar feedback, você está tomando um caminho incorreto. Então você deve se desenvolver como líder, o diretor, o CEO da empresa deve perceber isso e colocar você para se desenvolver e capacitar você. Porque você não pode ser um líder só operacional administrativo. Liderar é fazer o macro. E esse tem que ser o entendimento. Eu espero ter ajudado, eu espero que todas essas orientações que nós passamos aqui, temos mais de 400 vídeos no canal, temos as lives, acompanhe as lives que são muito legais, a gente troca ideia com profissionais grandes e pertinentes do mercado, tá? Nem sempre as pessoas que são extremamente conhecidas são necessariamente a sua fonte de referência. Muitos profissionais à sua altura ou abaixo de você podem te ensinar. E você pode aprender isso com as pessoas que nós conversamos. Não estou falando que as pessoas não tenham know-how, pelo contrário. Só que eu quero dizer que muitas vezes as pessoas olham e falam, esse aqui não é conhecido, eu nunca vi falar, não é uma celebridade do segmento. Então, para com isso. Escuta, aprende. Eu tenho 18 anos, indo para 19 anos de gestão de pessoas e estou sempre aprendendo. Estou sempre evoluindo, me treinando, participando e aprendo não somente com o que eu tenho de conhecimento e com as consultorias, mentorias, treinamentos, palestras que eu faço. Aprendo com pessoas que sabem menos do que eu. Porque muitas vezes eles podem ter enxergado no universo uma alternativa diferente, mais prática do que eu enxerguei. Conseguimos o mesmo resultado, mas talvez por caminhos diferentes. Como eu ajudo e oriento, às vezes eles tiveram uma visão diferente. Eu cito sempre aqui também, não se esqueçam do cenário da empresa reserva, que o estagiário deu a solução e transformou a marca. Lembrem disso, tá? Eu sou Beto Campi, canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Se você é novo aqui, te convido a se inscrever no canal, conhecer o trabalho, eu tenho certeza que você vai gostar muito. Se você já é inscrito, muito obrigado pelo carinho, espero que goste desse novo vídeo também. Por favor, compartilhe o vídeo, deixe seu like. Isso é importante para o meu trabalho e para ajudar outras pessoas. Todas as vezes que você compartilha, além de ajudar a divulgar o meu negócio, chegar isso até outras empresas, você ajuda outras pessoas. Às vezes tem líderes e tem pessoas dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, que estão passando por dificuldades e não conseguem achar alternativas.
uma palavra aqui, um conceito que eu dou, faz essa pessoa enxergar um novo caminho e uma porta de solução. Então compartilhe o vídeo, tá? Quer conhecer um pouco mais do meu trabalho também? Instagram, @beto.campoficial, @camp gestão de pessoas e @adote comportamentos. São 3 perfis diferentes, com temas correlatos, mas direcionados para nichos diferentes. Eu convido você a seguir e conhecer o trabalho. Facebook, LinkedIn e Pinterest, Beto Camp e Camp Gestão de Pessoas. E para você, empresário, empresária, que quer contratar os meus serviços ou conhecer mais do meu trabalho, www.campgestãodepessoas.wordpress.com. Um forte abraço e até o próximo vídeo.